No caso da não homologação, o secretário de Estado da Saúde deverá apresentar a devida justificativa no mesmo prazo previsto no parágrafo anterior, pelo destaque da Lisiane. Parágrafo 4º. O plenário do CSRS receberá a justificativa da não homologação e deverá na reunião plenária subsequente. No caso de não acolhimento da justificativa, a resolução será publicizada com o respectivo encaminhamento aos órgãos de fiscalização para ciência e providência. Parágrafo 6º. A resolução do CSRS somente poderá ser revogada pelo plenário. Seção 2 do ato deliberativo. Artigo 39. Ato deliberativo será constituído por temas não tratados pelas resoluções, mas que digam respeito às demais atribuições previstas em lei. Parágrafo único. Os atos deliberativos aprovados pelo plenário serão encaminhados para publicação. Destaque. Artigo. Parágrafo único. Seção 3 da recomendação. Artigo 40. A recomendação é uma sugestão, advertência ou aviso a respeito do conteúdo ou forma de execução da política e estratégias setoriais ou sobre a conveniência ou a oportunidade de se adotar determinada providência. Seção 4. A moção. A moção é uma forma de manifestar aprovação, reconhecimento ou repúdio a respeito de determinado assunto ou fato. Quer que eu leia agora? Não, pode continuar. Tá. Estou cansado disso. Tá bom. Artigo 3º do processo eleitoral. Artigo 42. O processo eleitoral será instaurado a partir de uma plenária com a referida pauta, com a aprovação da comissão eleitoral e da data da eleição. Aqui, novamente, tem um artigo aqui. Cabe à comissão eleitoral elaborar o regulamento eleitoral. Outro digamos. O regulamento eleitoral deverá constar data da eleição, prazo de inscrição, de impugnação. Desculpa, gente, vou de novo. O regulamento eleitoral deverá constar data da eleição, prazo de inscrição, prazo de impugnação, de recurso e de homologação. Parágrafo 1º. A eleição será coordenada por uma comissão eleitoral composta por, no mínimo, 4 membros, preferencialmente conselheiros, respeitada a paridade e aprovada em plenário. Parágrafo 2º. Constituída a comissão eleitoral, esta será divulgada na página eletrônica e redes sociais do Conselho. Artigo 43. No 42? O artigo 42 inteiro? Artigo 43. Evento. A partir de agora, tem muita coisa aí. Artigo 43. O edital público que convoca as eleições das entidades e movimentos sociais para compor o processo deve ser publicado no Diário Oficial do Estado e no site do CSRS, além da ampla divulgação nas mídias sociais. Parágrafo 1º. Está. Lisiane. Parágrafo 1º. As entidades e movimentos sociais interessados em participar do processo eleitoral do Conselho Estadual de Saúde, apenas na condição de eleitores, poderão fazê-lo, indicando essa opção no ato de inscrição. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º, pode ir. Eu já anotei destaque. Ah, tá. Parágrafo 2º. As entidades e movimentos sociais que, por sua vez, optarem por
por pleito a um assento no plenário do Senado, possuirão status de candidatas e eleitores, devendo indicar essa condição no ato de subscrição. Artigo 44. A comissão eleitoral terá um presidente, um vice-presidente, um secretário adjunto. Serão escolhidos entre seus membros na primeira reunião após a sua constituição. Parágrafo 1º. A comissão eleitoral poderá solicitar assessoramento externo, bem como apoio operacional para o processo eleitoral. Parágrafo 2º. As entidades dos movimentos sociais que indicarem pessoas para compor a comissão eleitoral serão excluídas. Parágrafo 3º. Fica vedado ao membro da comissão eleitoral ser indicado como eleitor e representante de entidades e dos movimentos sociais. Artigo 45. Compete à comissão eleitoral elaborar e publicar edital convocando as entidades e movimentos sociais para o pleito, conduzir sob sua supervisão o processo eleitoral e deliberar sobre tudo que estiver necessário para a sua regular realização. Terceiro, receber das entidades e movimentos sociais os documentos como eleitor e ou candidato. 4. Diligenciar junto às entidades e movimentos sociais nos casos necessários. 5. Publicar no site do CSRS as inscrições de candidatos e de eleitores. 6. Deliberar sobre a inscrição de entidades e movimentos sociais aptos para votação como eleitores e ou candidatos. 7. Publicar no site do CSRS a relação das entidades e movimentos homologados. 8. Julgar as impugnações dos recursos que serão publicados no site do CSRS. Daí. Na publicação? Dessa aqui, a ordem é tá? Mas 10. Publicar no site do CSRS a lista dos eleitores e das candidaturas. 11. 11. Indicar as mesmas coordenadoras das plenárias eleitorais dos segmentos, composta por um coordenador e secretário do relator. 12. Proclamar o resultado eleitoral. Apresentar o CSRS relatório do resultado do pleito, bem como observações que possam contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral. Artigo 46. Compete à presidência da Comissão Eleitoral. 1. Conduzir o processo eleitoral desde a sua instalação até a conclusão do pleito que elegerá as entidades e movimentos sociais. 2. Representar a comissão eleitoral. 3. Recolher a documentação e materiais utilizados na votação e proceder à divulgação dos resultados imediatamente após a conclusão dos trabalhos das mesas apuradoras. Artigo 48. Para fins de credenciamento das entidades e movimentos sociais, será necessário apresentar os documentos comprobatórios. 1. Entidade. A. Cópia da ata de eleição da diretoria atual registrada em cartório. B. Destaque aqui no artigo 48, tá? Sim. Eu e Nara. Não, só por causa do número aqui, ó, porque tinha que ser 47. Vai mudar tudo. A gente vai lembrar disso na hora de organizar. Tá em Entidade. Entidade. A. Cópia da ata de eleição da diretoria atual registrada em cartório. B. Cópia do estatuto, em sua última versão, registrada em cartório. C. Termo de indicação
no eleitor e respectivo suplente que representarão a entidade subscrito por seu representante legal. D. Comprovante de atuação de, no mínimo, 2 anos até a data da eleição, em que pelo menos 3 macro-regiões ou em municípios que a soma de sua população seja pelo menos 1/3 da população estadual. E cópia da cédula de identidade do eleitor e do seu suplente. 2. Movimentos sociais. Ata de fundação ou comprovante de existência do movimento de no mínimo 2 anos até a data da eleição, com comprovação através de documento e divulgação de suas ações em mídias digitais ou físicas, com atuação e ou representação em pelo menos 3 macro-regiões de saúde ou em municípios que a soma de suas populações seja de pelo menos 1/3 da população estadual. B. Relatório de atividades e relatório de reuniões do movimento com a lista de presença ou indicação de membros presentes ocorrida nos últimos 2 anos, ou documento de autoridade pública que ateste a existência do movimento ou a sua participação em atividades promovidas por instâncias de controle social em saúde, conselhos e conferências, bem como participação em reuniões, comitês e comissões que tratem de temas relevantes para a saúde pública. Todo o movimento social como um todo. Tá? C. Termo de indicação do eleitor e do seu respectivo suplente que representarão o movimento social subscrito pelo seu representante reconhecido. D. Cópia da cédula de identidade do eleitor e do seu suplente. Parágrafo 1º. Devido à forma de organização do movimento indígena, a representação indígena deverá comprovar a atuação de no mínimo 2 anos até a data da eleição. Parágrafo 2º. Do indígena? Parou aqui. Ó, tá. Tá calma nessa hora. Parágrafo 2º. As vagas referentes à composição das entidades e movimentos representativos de usuários dos mencionados no inciso I do artigo 3º serão distribuídas da seguinte forma. Aqui eu presto atenção que tem 2 propostas, pelo menos. Pode ter mais. Eu acho que isso aqui é destacado já, só que Tá que eu tô mais. Tá? Eu vou ler e vou destacar ele como um todo. Tá? É que tem 2 propostas, mas tem espaço para uma terceira. Artigo 2º. Tá, então vamos lá. Representação. Aposentados e pensionistas. A proposta 1 é uma vaga. A proposta 2 não tem. Entidades estudantis. Uma vaga. Entidades ou movimentos religiosos. A proposta 1 não tem. A proposta 2 tem uma vaga. Entidades ou movimentos sociais de população negra. Uma vaga. Entidades ou movimentos sociais LGBTQIA+, uma vaga. Entidades ou movimentos de mulheres, uma vaga. Movimentos sociais e populares, 5 vagas na proposta 1, 4 vagas na proposta 2. Entidades ou movimentos trabalhadores rurais, uma vaga, na outra não tem. Não, é a mesma. Sim, Ah, tá. Não tem alteração. entidades de associação de moradores, uma vaga. Entidades ou movimentos de representação indígena, uma vaga. Entidades sindicais, 4 vagas numa proposta, 3 vagas na segunda proposta. Entidades ou movimentos de pessoas com patologias, 5 vagas numa proposta, 4 vagas numa proposta. E entidades de movimento de pessoas com deficiência, 2 vagas na outra proposta. É que aqui, na proposta 1, está tem um erro aqui. Entidades ou movimento de pessoas com patologia e Claro. deficiência, junto, 5 vagas, e na outra proposta elas estão separadas, 4 numa e 2 na outra. tem que botar entidades sindicais de trabalhadores. Tá. Não. Está aqui, pelo menos. Tá. As entidades do movimento, parágrafo 3º.
As entidades e movimentos sociais, segmentos usuários, no ato de sua inscrição, deverão indicar, de acordo com seu perfil ou objetivo social, em qual dos 12 subsegmentos citados acima, melhor se enquadra. Destaque também. Tem mais um. 13. Artigo 49. As entidades representativas de profissionais de saúde, incluída a comunidade científica na área da saúde, serão distribuídas da seguinte forma. Só uma informação que não está aqui, mas enfim, está antes, mas só para deixar claro. Todas essas propostas de usuários dos números aqui têm que formar 22 sempre. Tá? E os trabalhadores lá tem que ser 11. Tá? Então, os trabalhadores, entidades representativas de trabalhadores de saúde de nível fundamental, médio, técnico, uma vaga. Entidades representativas de profissionais de nível superior na área da saúde, tem 9 vagas aqui, nas propostas 2, tem dividido 3 vagas para conselhos profissionais, 1 vaga para associações profissionais e 5 vagas para sindicatos. E 1 vaga para a comunidade científica nas 2 propostas. Formando, então, 11 cadeiras. Parágrafo único. Fica vedada a eleição de mais de uma entidade por categoria profissional. Artigo 50. As vagas destinadas a entidades representativas de prestadores de serviços ao SUS e de entidades empresariais com atividades na área da saúde não poderão representar o mesmo setor. Não entendi. Artigo 51. Destaque lá para o André. Artigo 51. A lista das entidades e movimentos sociais habilitados como eleitores e candidatos será amplamente divulgado na mídia social do Conselho. O destaque 50 é do... André Lagman. Sim, claro. Vai que não. 52. A eleição para preenchimento das vagas das entidades e movimentos sociais será realizada em 2 etapas. A. Havendo acordo entre as candidaturas por categorias, estabelece-se o ordenamento da entidade titulares da entidade suplente, conforme pactuação. B. Não havendo acordo, a votação transcorrerá a partir do voto secreto, todo segmento estabelecendo, a partir do número de votos, o ordenamento da entidade titular e entidade suplente. Vai dar uma confusão. Não dá, não. É simples, é simples. Não, é que entidade suplente e entidade titular é diferente do titular e suplente. São 2 coisas bem diferentes. Tá. Aí, destaca para já claro. A Lisiane já pediu destaque. Tá, só para... Isso que tem realmente importante o pessoal entender. Ok. Artigo 53. A apuração dos votos será realizada imediatamente após o término do período de votação e acompanhada por fiscais após o voto do último eleitor inscrito ou término do prazo de votação. Artigo 54. As entidades que se candidatarem à representação dos subsegmentos não eleitos como titulares obedecerão à ordem estabelecida a partir do acordo ou votação, para fins de ordenamento da suplência. Artigo 55. O processo será registrado através de ata, informando se o resultado ocorreu por acordo, sendo a eleição por aclamação, ou será declarada vencedora da candidatura ou tiver uma ordem de votos. Artigo 56. O pedido de impugnação do processo de votação e ou aprovação deve ser fundamentado e apresentado nos prazos estabelecidos no regulamento. Artigo 57. O pedido de impugnação do processo de
de votação deve ser julgado antes da abertura da votação dos votos. Artigo 58. O pedido de impugnação do processo de apuração dos votos deve ser julgado antes da proclamação dos resultados. Artigo 59. Encerrada a apuração, a Comissão Eleitoral proclamará o resultado da votação e as entidades e movimentos sociais tomarão posse imediatamente ou divulgará a data da posse dos novos conselheiros do CDFE. Do ato das disposições transitórias. Esse artigo tal não se aplica à próxima lição. Artigo 6. Pois é. Nossa publicação é o prazo de abertura. O presente regimento entra em vigor na data de sua aprovação. Vamos agora. Artigo, Publicação. Isso é destaque. Sim, está. artigo 72, revoga-se as disposições do contrato. Parabéns, Carlos. E nem começou ainda. Parabéns que venceu a leitura. A leitura. Tá. Tem bastante destaque, a maioria dos destaques são do Cláudio, da Lisiane, tá? Então, eu proponho que eu fique coordenando, tá? Porque daí vocês dois falam, pode ser? Pode. O primeiro destaque é o parágrafo 10º. Wi-Fi. Depois eu falo. Não, O destaque é a dos últimos lá. É por ordem de artigo. de artigo. de ordem do regimento. Assim, ó, Tempo de 3 minutos. tempo de 3 minutos, máximo para destaque, tá? Daí, só que assim, ó, nós vamos ter que abrir o destaque, daí vai ter que abrir Defesa do destaque. defesa do destaque, enfim, vai ter discussão em cada destaque. Tá? Então, nós vamos fazer. Quem teve destaque tem 2 minutos, e quem vai fazer a discussão, cada um 1 minuto. E a gente vai ver até onde a gente vai, que vai ser uma enormidade. Ah, Sim. sim. Sim, mesmo para todas as entidades e movimentos. Tá? Tudo bem. Carlos vai ter réplica e tréplica. Gente, pode ser Para. que tenha Não, a gente tem que estabelecer. Já Vai tá. ter 2 minutos para destaque e 1 minuto para cada um que queira falar após o destaque. Tá. Tá? Para poder. Então, Para a gente poder votar e vencer a pauta. Então, isso aqui vai longe, são 40. Só isso aqui já vai dar umas 3 horas a mais. Não, nós temos tempo para essa plenária também. Então, se a gente não conseguir Quanto fazer é? tudo isso, 6. 6h30 fecha. A gente tem que acabar às 5h40. a continuação desse processo. Ok? É um processo longo, é um processo que tem que ser bem discutido, bem entendido, bem debatido, para ninguém sair com dúvida antes de aprovar aquilo que a gente está aprovando. Ok? Tem que estar bem claro para todo mundo. Primeiro destaque. O primeiro destaque é do Cláudio, Parágrafo parágrafo 10º. A perda do mandato de qualquer entidade ou movimento social será declarada em plenária no SEI. É barra RS. Tá. Tá bom? Isso, é destaque. Está superado, não tem debate em cima. Esse aí já dá para. Não, Natália já pode A corrigir. minha sugestão é o seguinte: essas coisas de redação que é corrigir, nem abre discussão. Pode aí, vamos ter, vamos ter. Isso vai ter discussão na coisa, não. O ponto de vírgula, sim. Muito diferente. O ponto de vírgula vai ter. Vamos lá. O próximo destaque é meu e do Cláudio. Artigo 4º. Para efeito da aplicação desse regimento, define-se como entidades e movimentos representativos de usuários do SUS. São aqueles que representam os interesses do usuário, mesmo sendo profissionais de saúde na sua condição, e que têm atuação ou representação em movimentos convencionais de regiões de saúde ou em movimentos que a soma de suas populações seja pelo menos 1/3 da população estadual. O meu destaque é retirar, mesmo sendo profissionais
da saúde na sua. Tem que abrir essa discussão. O meu destaque é a mesma coisa. Alguém quer defender? Alguém quer defender que mantenha o texto? Eu não tenho garantia. Quer defender? Sim, porque eu já falei com o Chico na questão do movimento social usuário, né? A gente sabe que tem profissionais de saúde que fazem parte de movimentos sociais e de usuários. Aí se tu impede... Não estou impedindo, Não? eu só estou tirando esse. Só, não, calma, calma. Aqui não é debate. Na verdade, não. Tu faz a tua defesa do texto e depois alguém talvez tenha tréplica. Tá, vai por aí. Assim, não. O que eu quero é tirar isso do texto. Presta atenção, hein? Presta atenção. Eu quero tirar isso do texto porque eu acho que não precisa estar aqui. Tá. O fato de não estar aqui não quer dizer que seja proibido. Vai continuar tendo profissionais, simplesmente não está dizendo que os profissionais podem estar lá. É só isso. E mais. Só complementando. A própria lei diz que a entidade ou movimento que vai indicar. Pode Não, indicar quem ninguém mais quiser. nós temos que esclarecer aqui porque está dizendo. Já está dito em lei. Né? Na verdade, é um equívoco a incorporação desse tipo de inclusão, não é isso? Quer dizer, Nada impede que tenha. Só não precisa estar explícito aqui. a gente vota ou não vota? Não? Não, Ok. A plateia está ótima. Os conselheiros estão... Mais alguém quer tirar alguma dúvida em relação a isso? Estão esclarecidos em relação. Tá, então, vou votar sempre assim, pela manutenção do texto. Tá? Quem deseja, quem mantém o texto, por favor, como está, levante seu crachá. 2 votos a favor pela manutenção do texto. Quem propõe retirada, alteração do texto? Entendi. Ok. Então, foi aprovada a retirada, a alteração do texto. Vocês estão anotando aí, né? E daí, para mim, já meti demais na anotação. Você está arrumando, Nath? Direto? Tá, o próximo destaque é No artigo no 8º. artigo 8º, letra I. São atribuições do conselheiro: apresentar proposta de resolução, recomendação, moção e proposição. Eu botei esse destaque aqui porque também ele pode apresentar ali ato deliberativo. A inclusão de ato deliberativo aqui na letra I. Artigo 8º, são atribuições do conselheiro. Letra I. Apresentar proposta de resolução, recomendação, moção e proposição. Só que lá no artigo 37, fala que... Não, artigo 30... Eu acho aqui no artigo 37. Tá certo? 37, isso aí. 37, a deliberação também é consubstanciada por ato deliberativo. Então, o conselheiro também pode propor ato deliberativo aqui no item E. Ok? Então, para acrescentar. Acrescentar ato deliberativo. A plenária está esclarecida. Alguém quer mais alguma questão? Então, pela manutenção do texto, quem mantém o texto como está, por favor, levante a crachá. Perdão, desculpa. Falou de ti, viu? Aí, ó. Pagou pela boca. Eu altero o texto, por favor, levante a crachá. Ok, obrigado. Então, aprovada a alteração do texto. Esse aqui eu não entendi. Agora, próximo destaque é Parágrafo único do artigo 12. parágrafo único do artigo 12, Lisiane.
Pode dar. Anote. Na linha do parágrafo único, surgir a alteração da redação. Tá o som. Tá ruim o microfone. Dá o microfone para ela. Sim? Isso. Tá, reposição. Então, parágrafo desse ano de Direção Geral do Sistema de Saúde. No parágrafo único do artigo 12, eu proponho a alteração da redação. A redação original é: no caso de resolução, vírgula, na votação deve constar o voto de cada conselheiro. Eu sugiro alterar: no caso de resolução, a ata deve constar o registro dos votos de aprovado, reprovado e abstenção. Por quê? Porque a forma como está escrito no original, parece que tem que registrar o voto de cada uma das pessoas, nominal, e o voto é secreto. Então, Não, não é secreto? não. O secreto é só para eleição, né? Eleição de membro. Mas igual, Mas então, gente, acho que A redação está ruim. Tá? igual eu acredito que a redação possa melhorar. Pode. No caso, eu proponho essa. No caso de resolução, a ata deve constar o registro dos votos aprovado, reprovado e abstenção. Uhum. não, do plenário tem em todo. Ok? Não, o número de. Isso aí, isso aí. Tantas abstenções, tantos contra, tantos a favor. Ele quer fazer a tréplica. Réplica. Eu entendo que é extremamente importante, em resoluções, registrar quem votou em quem. Eu acho isso fundamental. Para depois, inclusive, fazer o debate político em cima disso. E a resolução não é qualquer coisa. É aquilo que vai influenciar diretamente a vida do centro. Alguém? Réplica, então. A gente pode contar, então, continuar aqui. Eu ainda acho que a redação está bom. Não, isso. Caso que agora eu entendi. Só no final, o aprovado, reprovado e abstenção de cada conselheiro, de cada entidade representativa ou representada. Uhum. Pode perguntar. Ok, está esclarecido em relação a esse ponto. Sim. Sim. Então, quem vota pela manutenção do texto, pela alteração proposta pelo Cláudio. Ok, obrigado. Aprovada a alteração. Vou deixar. Mas é ruim. Eu vou deixar toda contigo, tá? Por favor, porque eu vou anotando aqui também, daí eu estou demorando mais. Se Tá, então funcionasse, não vou faria mais sentido. anotar. Mas ela já está arrumando na hora, né? Não, É tá. importante. Agora, artigo 13, JB. JB. JB, artigo 13. É uma dúvida. É um negócio doido. JB, CTV. Na verdade, o destaque que eu tinha pedido, estava falando com o Cláudio ali, não era o artigo 13, que eu estava sem o regimento e eu não conseguia acompanhar. Na verdade, o artigo, é o artigo 9º. Aí eu não consegui recuperar isso. É que, assim, a operária reunião tem sessão ordinária, quinzenal, por convocação somente de duas ordinárias, por forma regimental. Exatamente. Só o microfone falando. Parágrafo 1º. O plenário ordinário será a convocação com a presença da maioria dos conselheiros. Segunda convocação, pode ser com qualquer quórum. Como somos o controle social e o usuário, de uma forma mais importante, a presença mais importante nessa questão do controle social e dos conselhos, deveria ter a linha simples dos usuários presentes, né? Porque senão daqui a pouco a gente pode abrir uma sessão, pela sanitização, pode começar a plenária sem nenhum usuário presente. A paridade está na lei e está na composição. Agora, na presença, todos os usuários não quiserem participar, azar os usuários. Senão nós vamos começar a fazer. A cada momento vamos ter que
Será que alguém pode ter? Essas pessoas vão ser subordinadas. Então, Nós temos a conta que mudou as regras do tempo. Não é mais agora aquela história que tu tem a tua representação, não aparece nenhum perfil, só aparece quando quer. Isso acabou. Quem não tiver, quem tiver falta, vai ser excluído disso. Então, as entidades vão ter que vir. É nesse sentido que eu acho que você não é importante não fazer isso. Ok. Esclarecimento feito, mas a gente não tem muito destaque, então não tem nenhum. Enfim, foi feito destaque, tem a proposta que os conselheiros estão esclarecidos em relação à questão. Por favor, quem mantém a redação como está, por favor. Ok, obrigado. Duas. Ok. Mantém o filho. Três do JB, então 13 não tem, então. Queira entrar. Não, vai ser outro. Se o Ministério da Saúde quiser entrar, vai ser. Tem que ser o microfone. Se o Ministério da Saúde for entrar, vai disputar com a Federação dos Hospitais, com o Sindicato do Laboratório, seja que for, os outros membros. Então tem que constar aqui, se não está. Então tem que constar. Nós copiamos o regimento antigo, só que o regimento foi alterado por uma resolução que nós esquecemos de alterar. Isso foi erro nosso. Vai ser alterado por lei, corrigido. Eu sugiro utilizar. Desculpa. Rodrigo, sim, CEP. Eu sugiro utilizar a solução que alterou a composição da mesa, para não precisar aqui discutir uma nova redação. Falou. Só para deixar bem claro para todo mundo, nesta solução está escrito
quatro usuários, 2 trabalhadores e um governo prestador, mais a Secretaria de Gestor Estadual dos Estudos que é membro do MAP. Isso. Uma das vagas de gestor prestador vai ser disputada. Se vocês quiserem, na prática, também podem disputar com o prestador, com o Ministério da Saúde, com a. Enfim, tá? Então, As duas últimas eleições, a redação será que está na resolução do Conselho, ok? Todo mundo concorda? Levantem para a chapa, por favor. Ok, obrigado. Artigo 20, letra E, Lisiane Cláudio. Dar amplo conhecimento público de todas as atividades e deliberações. não é? O meu não é o E, não é todo as linhas que deverão ser submetidas por incisos. Tá. Oi? Sim. Pode? E a gente tem que ter Só um pouquinho. Espera aí. Só porque o microfone é importante. Todo texto que a gente delimite e defina se nós vamos tratar plenária como feminino ou plenário como masculino. Que a gente trata esses dois, vai migrando de um para o outro conforme o artigo. Então, fazer essa revisão em todo o texto e definir se vai ser uma plenária ou um plenário. Plenárie. Plenárie. Resolve tudo. Eu complemento esse comentário para todos os outros coisas. Tu tem que ter uma denominação única
Estabilidade de internet. Que Uhum. bom. Bom que ela avisa, né? O usuário para cá. Eu quero antes aqui de falar sobre a 21, eu quero antes ler a letra ali do artigo 8, as atribuições do conselheiro. A letra I diz: votar e ser votado para integrar a mesa diretora e comissões. Bem, agora vamos ao artigo 21. A mesa diretora será eleita por um período de 2 anos através da eleição por chapa e por segmento, pelo voto secreto dos conselheiros, apto a votar por segmento, garantida a paridade, exceto o representante do gestor estadual do Deve ter. Posso, presidente? Posso? Eu acho que A Célia quer falar. Não? Ah, não. Achei. Ela vai falar. Hoje. Aquele tá. Hoje. Vai dar tempo. Hoje. Bom, presidente, eu concordo. Né? Aqui é a democracia. Né? Nós não temos uma corrente só. Dentro da mesa haverá corrente, troca de. Enfim, nós não somos soldadinhos com a mesma farda. Nós somos uma democracia. E isso que eu estou chamando de democracia. Isso era
do conceito passado. Foi aprovada uma lei nova e nós temos que modificá-la num processo de democracia. A democracia hoje é isso aí, discussões, um contra, outro a favor, e no final o voto. O voto que elege deputados, presidentes, esse é o voto válido. Portanto, senhores conselheiros, eu mantenho a minha proposição para esse plenário. O JB quer falar. Só uma. O JB quer falar, não? Ah, tá. Mas um minuto, Ele vem bater papo. Não, isso é uma questão. Nós combinamos um sistema de discussão. Houve a apresentação da proposta, eu propus a manutenção do texto, e o Carlos defendeu a alteração do texto. E depois, o João de Deus, teve mais uma defesa da mudança do texto. Teve 3 defesas contra 1. Isso Mas vai para todos. a democracia, os processos eleitorais não são pessoas, são partidos. Isso aqui permite uma maior democracia, dada a representatividade daquele conjunto de pessoas da chapa. Eu acho que é muito mais democrático do que o voto pessoal. É isso. Gente, a plenária está trazendo em relação a isso, tá? Sim? Então, quem defende a manutenção do texto, chapa, por favor. Vamos ter nós também. Eu também. Quem defende a alteração do texto, por favor, vamos chapa. Quem se absteve? 2 abstenções, 3 abstenções. Então, houve alteração do texto tirando da chapa. Próximo destaque. É bom, errado. É ótimo. O Conselho Nacional é assim, nunca foi governado. A mesa diretora Já brigou muito lá, mas nunca foi governado. Parágrafo 2º. Mas o segmento continua, né? O segmento continua, claro. Não, sim. Tá. O segmento continua. Aí não tem eleição. Parágrafo 2º tem destaque da Viziane. Tá. Ok, obrigado. Então, agora, aqui eu botei um destaque para esclarecer o que é isso. Tá? Sim, o membro da Comissão Eleitoral não pode ser. É que aqui não fala da forma como vai ser definida a eleição do presidente do Conselho. Antes da eleição por segmento para a mesa diretora, se vai ser após a eleição da mesa diretora. Tá? São coisas diferentes, posso dizer assim. Que eu levantei isso, a gente não definiu, talvez a gente não defina agora, e existem 2 maneiras. Primeiro, eleger o presidente do conselho, daí, por exemplo, se o presidente é um usuário, tu já tem um usuário na mesa. Daí tu vai ter que eleger só mais 3 usuários para a composição daquela mesa, porque o presidente é um usuário. Tá? Se não for assim, se elege 4 usuários para a mesa e depois se elege na mesa, entre já os eleitos da mesa, se elege o presidente. Tá? Se essa eleição vai ser feita, para mim, tanto uma quanto a outra, deveriam ser feitas no plenário. O plenário que tem que eleger o presidente. Só que a gente tem que saber se ela vai ser presidente dos usuários, trabalhadores, gestores, seja como for.
antes da eleição da mesa ou depois da eleição da mesa. Acho que foi uma questão que não foi definida. Tá? João de Deus. Eu defendo que seja a forma como é hoje. Cada segmento elege os seus membros e depois o plenário elege o presidente do vice. Porque senão o conjunto do plenário vai eleger um representante de segmento. Isso não é previsto na nossa legislação. Bom, João de Deus, Camilo Duarte. Bom, quanto ao presidente, nós vamos eleger 4, já está decidido, 4 usuários serão votados, e o mais votado é o presidente. Não, Não, aí eu já acho que não. Pode ser, conforme essa plenária soberana, se eleito desses 4 pela plenária. Isso é escolha agora dessa plenária, desse plenário. Então, será, para mim, tanto faz ser eleito o mais votado ou o plenário. Presidente. Não é entre 4, é entre os 7. Entre os 6, também pode ser. Aí será feito a eleição. Então, o plenário elegerá o presidente entre os integrantes da mesa. Era essa a minha. Ok, gente. Mas não ficou claro nada. Tá. A proposta do Cláudio, tá, é que seja eleito, se eleja a mesa diretora, tá, e da mesa diretora se eleja o presidente plenário, depois que elegeu a mesa diretora, entre aqueles 8, não são 8, mas são 7, pela nosso regimento. A gente não pode ser o secretário de saúde, não pode ser o gestor de saúde, tá? Então, mas pode ser um administrador, pode ser um monitor, né? Então, entre os 7, tá? E essa é a proposta do Cláudio, entre os 7, usuário trabalhador ou gestor, prestador, e o João de Deus propõe que seja o mais votado. Tá? Então, sim, mas é uma proposta nossa. Tá. Então, se pode ser do certo, só tem uma proposta. Tá? Então, se o plenário pode escolher, o plenário está esclarecido em relação a esse ponto, podemos votar. Então, tem, pelo que eu entendi, uma proposta só, então, que é a plenária elege entre os 7 eleitos para a mesa. Ok? Em votação. Ok, muito obrigado, conselheiro. Contrário. Contrário. Abstenções. Então, tá, muito obrigado. Então, aqui, ó, viu? Tá passando um destaque. Só 33. 24 vai antes. Artigo 24. Destaque da Lisiane, do Cláudio e do Carlos. Você fala bem na... Aqui nesse caso do artigo 24, eu achei confusa a forma como está disposta a participação daqueles que não compõem o conselho. A comissão será composta por no mínimo 2 conselheiros e também por outros órgãos, entidade, movimento social ou instituição, não membro do plenário do CES. Esses demais integrantes do conselho deverão ser aprovados no plenário. Às vezes virão como convidados, eles virão como integrantes, qual a natureza dessas pessoas? Porque a gente tem um mínimo depois de 4, um máximo de 12. Eles vão entrar no cômputo aqui ou não? Isso tem que ficar no caput. Qual a natureza desses outros membros aqui? Tá, eu tenho acordo com o presidente, meu destaque é o mesmo. A redação está muito mal feita. Né?
Eu acho que o conteúdo não está errado, mas a forma da adequação não está errada. Então, tem que fazer inciso ou parágrafo para fazer melhor essa adequação. Uhum. Mas o inciso e o parágrafo tem que deixar claro que são dois conselheiros, as outros integrantes que sejam de entidades, movimento social e da instituição que não são membros da plenária, estarão dentro desse 12, esse número. E essa pessoa tem que ser votada pelo E essa plenário. pessoa tem que ser votada pelo plenário. Essa é a ideia. Tá? A minha única questão aqui que eu acho que tem que deixar claro que são as comissões temáticas. A comissão temática será composta por são essas comissões que nós vamos aprovar aqui no plenário. Ok, a plenária está esclarecida em relação a essas questões, a gente faz a redação a partir disso, pode ser. Então, aqueles que concordam com o fechado. Não vai ser. Obrigado, conselheiro. Nós vamos cansar de votar, né? Nunca pode ter Votado pelo plenário? cansar de votar. Então, vamos adiante. Artigo 25, Viane. Eu posso voltar a essa? Tem uma questão importante, porque sempre foram abertas as comissões. Desculpa. O quê? No artigo 25. Sim, qualquer pessoa interessada pode participar, aqui não como membro. Aqui eu estou estabelecendo que o plenário do conselho vai aprovar as entidades que têm interesse em participar. Não, a dos 12. Só dos 12. A comissão é aberta, pode ter 50 pessoas na comissão. Composição oficial. 4 a 12. Tá, não, tudo bem. Tá, 12 a comissão. perfeito. Comissão de Entendi. para votar e deliberar. Entendi. Aí só vota os membros da comissão. Vai ter um parecer técnico, vai ter isso, aquilo, tem maioria, tem minoria, são duas coisas. Vai apresentar, toda a discussão vai estar representada num parecer ou num documento. Do quê? Não sei quanto tempo vai ser o mandato da comissão. Pois, eu acho que É que isso teria que incluir daí. aberto. 2 anos também. 2 anos igual ao conselheiro. Pode ser, podendo ser reconhecido. Pode ser assim, gente. Sim, mandato 2 anos. Então, as comissões terão mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidas. Não há ok? comissão. Os membros da comissão. Isso. Ok? Então, votação. Obrigado, conselheiro. Olha o peso. No artigo 25, qualquer pessoa interessada pode participar da reunião da comissão. Só que não disse respeitado o número de 12, porque a gente não tem espaço para 24, 40 mil pessoas, então teria que ter limitado ao número de quantos. E ele integra aquele número de 12 ali, ou é além do número de 12? E aí, uma coisa que o Cláudio falou agora, com direito a voto, sem direito a voto, ou só Sem direito a voto. Ouvinte e pagar, ouvir e falar. O conceito sempre foi aberto. Então, eu não restringe a participação de ninguém em nenhuma. tem que constar aqui. Não, tem que colocar o dito a voto, sim, alterar também a redação. Alterar a Sem redação direito e a colocar com direito a voto. Sim. A voto, com voto. Direito a voto sem voto. Participante. Ok. Plenária esclarecida em relação a esse ponto. Uhum. Por favor. Celular. Obrigado. Vamos para o próximo ponto. Falta. Já que bom, né? Próximo destaque aqui. Está passando biela. Artigo 30, Rodrigo. 30. Secretário executivo deverá contar com serviços necessários para ter regular funcionamento. Microfone. Rodrigo, ele tá. Alô. Não, só me preocupa. Tá, pois é. Foi me preocupa. Não tem 2 minutos? Me preocupa a redação serviços necessários. Na verdade, serviços necessários, eu posso impor ou incutir uma possibilidade de terceirização dos serviços cartorários, por exemplo.
pela função da Secretaria Executiva. Aqui eu incluiria ou recursos humanos necessários, ou melhor, estabelecendo a composição da Secretaria Executiva formado por servidores públicos estaduais. Ok, alguém quer... Eu posso concordar, concordo que a redação não está clara. Né? Eu, por mim, até tirado esse artigo 30. Mas, se não, é para manter, podemos manter com serviço, contar com recursos necessários para tornar o processo. Que aqui não é só recursos humanos. Não, é recursos gerais. As condições para... Tem que ter computador, tem que ter telefone, tem que ter internet, etc, etc. Não, mas é um recurso. Esse tem que ter. Posso para a tréplica aqui? Acho que sim, tem a situação dos recursos humanos, recursos de equipamentos, recursos necessários. Mas aqui eu acho muito importante desvincular e estabelecer os recursos necessários, mas alguma redação que contemple o que o Conselho Estadual sempre buscou, a valorização do serviço público. Então, que contemple a formação a partir de servidores públicos estaduais concursados, lotados no colegiado. Não, exatamente, é por isso que a minha proposta é alterar essa redação, garantir todos os recursos necessários e estabelecer a questão de recursos humanos, a valorização do servidor, que é o que se quer como órgão de Estado. Eu acho que é desnecessário, porque está na lei do Conselho, dizendo que a Secretaria Estadual de Saúde tem que prover o Conselho das suas necessidades. Então, eu não preciso botar no regimento algo que já está na lei. Não. Agora, eu não vou, no regimento, eu botar que tem que ser esse tipo de servidor, é ilegal. É ilegal, porque eu não posso estabelecer em regimento tirar direito ou dar direito. Não, desculpa, mas me desculpa. Ilegal, eu não posso tratar ilegalidade aqui. O regimento está regulamentando o que a lei diz. Eu não estou vedando. Eu não estou. Calma, minha vez. Eu não estou vedando a participação de ninguém. Eu estou dizendo que o plenário do Conselho tem a intenção de valorizar o serviço público. Poderia valorizar, talvez, os serviços terceirizados. Isso pode vir a ficar em votação. Acho, conhecendo o histórico do Conselho, que não vai se privilegiar serviços terceirizados cartorários, até porque seria permitido a terceirização de serviços cartorários. Isso a lei hoje, a reforma trabalhista permite. Então, a lei, ela não veda nenhuma das situações. Agora, se eu tenho um regulamento interno, eu posso fazer essa previsão. Nada vai impedir, Célia. Agora, eu preciso ter alguma norma qualquer, que seja uma norma de instância superior ou inferior, que seja uma norma de hierarquia muito baixa, mas eu preciso ter alguma norma no sentido de garantir que serão servidores do Estado. E eu entendo que o Conselho sempre se manifestou nesse sentido. Mas, enfim, é essa a minha proposta, pela valorização do serviço público. Muito obrigado. Fica incomodado. Eu também. Já foi? Pois é, eu quero estar fazendo. É, 1 minuto, né? Não, o Rodrigo não usou mais de mim. Se é para estabelecer prazo, estabelece prazo, eu tenho acordo com isso, mas para todos, não só para um. Não posso botar num regimento que vai contra os princípios constitucionais e os princípios seja estadual, seja federal e da legislação vigente. O Estatuto permite a cedência. A Constituição Federal e Estadual permite a cedência. Se eu botar isso como setor estadual, eu estou dizendo que
o Conselho não pode receber pessoas que não são concursadas no estadual. E mesmo assim, depois nós vamos fazer uma outra discussão, a intenção é puxar garantia privativa do servidor da saúde. Está errado. Da saúde? Não falei saúde. Não falei saúde. Porra, gente, tem isso, Rodrigo. Calma. Calma. Agora, tu tá me interferindo. Tu tá entrando na minha fala. Volto a dizer, isso é inaceitável. Eu não vou assinar uma resolução ilegal. Não, sim, claro. Depois eu só quero a fala. Você também quer falar? Deixa ela falar. Tudo bem. Rodrigo, tá? Os dois. Acho que os dois estão tentando proteger o melhor possível o conselho. Seja na obtenção dos recursos, seja nos futuros, que o conselho não responder por alguma coisa ilegal. Só que eu me preocupo também, porque assim, ó, muitas vezes esse conselho precisou de suporte, né? E muitas vezes o conselho não conseguiu o suporte necessário. E também não tinha isso colocado ali, escrito como uma exigência do conselho. Então, eu acho que para não comprometer a redação, melhor seria, né, que a Secretaria Executiva pudesse contar com recursos necessários, que é isso que já tem na legislação, inclusive de funcionários, né, como é que eu vou dizer, recursos humanos para o seu funcionamento. E aí, eu acho que dentro dessa questão do recursos humanos, observando, né, a prioridade ao servidor público. Porque, sinceridade, né, gente? A gente privatiza as coisas. Obrigada, desculpa. Carlos. Eu vou dizer que eu fico bastante confuso. Não sei se consigo, mas aqui na Secretaria Executiva, talvez dentro dessa, alterar a redação para alguma coisa, tipo, a Secretaria Executiva deverá contar com serviço, com recursos físicos, técnicos para o seu regular funcionamento. A Secretaria Executiva. Essa seria a minha proposta. Eu também quero fazer uma fala. Vem, Sena. Nós vamos acabar a reunião quando os microfones pararem de funcionar. Porque não tem reposição de bateria. Célia, Sindicato Farmacêutico. Bom, eu entendo perfeitamente a pleito aí do Rodrigo de querer garantir, né, o serviço público, só que eu penso no seguinte: se nós colocarmos ali que essa Secretaria Executiva tem que ser exercida exclusivamente pelo servidor público, nós corremos o risco de, por exemplo, a Secretaria foi votar, não custar o servidor. Não disse isso, Célia. Não. Então, eu entendo a posição do Cláudio justamente nesse sentido. Se a gente não fecha, né, na necessidade de ter um servidor público, a gente possibilita que se busque em algum espaço, né, alguém que possa ser cedido para exercer essa função e o conselho, porque o que interessa efetivamente para o conselho é que se tenha esse cargo, tenha essa pessoa essa função que faça o conselho efetivamente, né, funcionar. Então, eu acho que tudo tem que ser pensado nesse sentido, que a gente garanta que exista isso. Então, qualquer uma das... E assim, como a lei permite que qualquer pessoa seja, não vai ser, já vou acabar, não vai ser colocar aí que a gente vai impedir, né, que efetivamente se possa buscar fora do serviço público alguém para, enfim, cumprir a tarefa que é o que importa. Ok. Conselheiros, tem uma questão técnica que tem que ser bem dita
e melhor esclarecida, porque muito me incomoda também falas que trazem uma pretensa fala que eu teria dito, o que não é verdade. Eu, em nenhum momento, falei na proposta que seria exclusivamente servidores públicos. Eu vou usar a mesma redação que o próprio regimento, já aprovado, porque é o artigo 26, trata da Comissão de Fiscalização. O que fala da composição? Será integrada exclusivamente por conselheiros. Aqui, qual a proposta? Será formada a Secretaria Executiva será formada por servidores públicos estaduais, lotados desse conselho. Aqui eu não estou dizendo que é privativo ou exclusivo. Cedências, relotações, elas são institutos jurídicos que andam em paralelo. Então, eu garanto que a plenária tem a intenção de valorizar o serviço público, mas eu não vedo cedências e relotações. Vedaria se eu tivesse falado privativo ou exclusivo, não nesses termos. Muito obrigado. Eu tenho acordo com a proposta do cara. Agora, lá no artigo 32, eu peço a discussão. Será coordenado por servidor público estadual, concursado lotado no SESC. Quem pode ser lotado no SESC? Quem pode ser, se for da Secretaria Estadual de Saúde. Não. Sim. Bom. Sim. Isso é uma questão técnica legal. Que me permite falar. Tu me atravessa todo. Calma. Te atravessa dizendo não. Mas não apresenta nem argumento legal. Eu estou afirmando que nenhum servidor federal ou municipal poderá ser lotado no SESC. Ele não pode ser lotado no SESC. Ele vai cedir. Isso não é lotado. Tipo, os servidores estaduais só podem ser lotados no SESC as pessoas que estão no quadro acesso, no quadro Secretaria Estadual de Saúde, e no quadro técnico-científico e no quadro geral, que agora tem outro nome. Os demais, todos os outros quadros, vou dar um exemplo a você. Hoje eu estou aposentado na Secretaria do Planejamento. O meu quadro, assim como o quadro da saúde, impede que eu seja lotado em outro lugar. Está lá na lei. É lotação privativa, no meu caso, do planejamento, no quadro da ciência, no CES, o pessoal da fazenda é na fazenda, o pessoal do Tribunal de Contas é no Tribunal de Contas, e assim por diante. Então, eu não posso dizer, eu aí estou dizendo assim, só pode quem é da Secretaria Estadual de Saúde ou CC. É isso que está sendo dito aqui. Bom, acho muito equivocado. Desculpa, Elisete. Então, desde de manhã. A questão é o seguinte, eu conversei, foi um compromisso que eu assumi na minha campanha, conversar com o diretor acho que aqui, do Departamento de Gestão de Pessoas, tá? O que acontece? Vamos esclarecer, então, por partes a tua fala, Cláudia, tá? Quando eu faço concurso público, eu faço concurso público específico. Porque não tem, naturalmente, concurso para o quadro geral do Estado. Não tem. Tá? Então, eu faço concurso para a Secretaria de Planejamento, eu faço concurso para o CEPAD, eu faço concurso para o Tribunal de Contas, eu faço concurso para o Tribunal de Justiça e faço concurso para a Secretaria da Saúde. Ok? Lá pelas tantas, dentro do Poder Executivo, existe o interesse de alguém vir trabalhar na Secretaria da Saúde, mas ele pertence ao quadro de servidores de outra secretaria, que é o CEPAS, que é a CPDG, a Secretaria da Justiça, enfim. Faz uma cedência desse servidor, dessa secretaria, para a Secretaria da Saúde. Aí, o interesse é que ele venha trabalhar no Conselho Estadual de Saúde. Então, depois de ele cedido formalmente para a Secretaria Estadual da Saúde, por ato da secretária, ele vai ser lotado onde houver necessidade. Se for a necessidade de conselho, ele vai ser lotado no conselho. Por quê? Não, peraí. Não, tu pode... Só pegar a lei. Cláudio, não é Cláudio.
Bom, Vamos pegar a lei e olhar. Se tiver isso na lei... A Lisandra está falando um segundo. Informação errada. Não. Estão todos equivocados dentro da administração e só tu tá certo. Se é assim. Tá? Então, isso aí é o que vive dentro da administração pública estadual. Inclusive, tem pessoas que vêm da esfera federal para dentro da Secretaria da Saúde e vão ser cedidos para a Secretaria da Saúde. A lotação, quando está dentro da Secretaria da Saúde, é de acordo com a necessidade do serviço. Se a necessidade do serviço for o Conselho Estadual de Saúde, será lotado aqui, porque aqui vai estar o centro de custo dessa pessoa, que vai estar sendo atestada a sua efetividade para que no final do mês receba o seu salário. Se não for assim, é apontamento do Tribunal de Contas do Estado, a gente não tem como fazer diferente, tá? Mas o que tem a tua opinião a respeito? Só que é assim que funciona dentro da administração atualmente. Se eu estou errado, todas as leis dos quadros especiais do Estado estão erradas. Está lá escrito, lotação privativa. Lotação privativa é lotação privativa. Tu pode ser decidido e não lotado. Esse é um conceito técnico. Podemos fazer a discussão jurídica. E vou além. Isso é ato ilegal. O regulamento, o regimento, não pode tirar direito nem dar direito. Ele vai regulamentar o que está na lei. O que está na lei, na Constituição Federal, na Constituição Estadual, no Estatuto e nas leis dos servidores públicos estaduais, todas elas dizem que é possível. A lotação, é só pegar o texto legal e ver. A lotação é privativa nos quadros especiais. Então, por aqui, eu não posso pegar nem o serviço federal, nem municipal. Por exemplo, a Galete, ela é previdenciária. Penitenciário. E ela veio trabalhar no centro. Ela teve conflitos lá na DF e veio trabalhar no centro. Com essa aprovação, ela não pode vir para o centro. Ela não poderia ter vindo para o centro. É disso que nós estamos falando. Não é qualquer coisa. Nós estamos dizendo que somente as pessoas que estão do quadro da Secretaria da Saúde, não está escrito ou isso. essa Não está escrito isso. ou do quadro específico, ou do quadro geral, Estadual. pode vir para cá. É isso. Lotador. Isso do ponto de vista legal. Bom. Gente, assim, eu vou aqui, coordenando, sei lá, se eu não estou coordenando, já está. Então é o seguinte, tá? Então, quer dizer, nós temos uma divergência jurídica aqui que impede a aprovação da discussão desse regimento. Então, para que a gente continue discutindo esse regimento, nós vamos ter que fazer uma consulta jurídica à Secretaria de Direito, como é que é? Estatutário, aqui, a Secretaria da SPPG, não sei qual é a... Não, eu quero falar. Que nos deu parecer para definir isso. Então, é quase como um pedido de vista. Então, a discussão fica encerrada. No meu entendimento, a discussão está suspensa até ter uma decisão jurídica em relação a isso, porque não adianta a gente votar mais nada em relação a isso. Okay? Bom, Carlos. Vai ter que fazer isso. Bom, Carlos, desculpa, entendo o posicionamento. Agora, não vou nem me colocar como advogado, porque eu estou aqui como conselheiro, mas temos na mesa a diretora-geral da Secretaria de Saúde, que é advogada e que atuou no Jurídico Secretaria por toda a vida. Fez uma consulta hoje pela manhã, a partir dessa discussão que tivemos, questionando como é o funcionamento. E vem aqui na plenária, depois dessa consulta, e expôs esse entendimento jurídico. Agora, fazer com que a Lisiane volte para sua sala, faça a redação e retorne por escrito é um contrassenso.
Mas, enfim, se for isso a vontade do plenário, ok. Só uma questão de ordem. Nenhum de vocês, nem Elisete, nem Marcos Verde, foi olhar as leis, os quadros especiais do Estado. Nem a lei da própria Secretaria Estadual de Saúde. Do quadro de saúde. Lá está, lotação privativa. No meu quadro, eu estou aposentado hoje, lotação privativa. Os quadros de lotação privativa. E se eu estou lotado, eu só posso ser servidor estadual vinculado ao quadro da secretaria, ao quadro geral ou quadro da executor da lista políticas públicas. Isso é um conceito técnico, jurídico. E essa resposta eu já perguntei várias vezes e ninguém conseguiu dizer que não está escrito lá lotação privativa. Esse é o conceito de lotação. Isso está no estatuto, é só pegar e olhar. Ok. Eu proponho que essa plenária decida pela suspensão e uma consulta formal aí, que retomamos o assunto da próxima plenária do Conselho. Professor, dia 28 de setembro. Eu só tenho uma pergunta para a Lisiane. Lisiane? Só um pouquinho, porque não entra mais em discussão. Tá? Eu fiz uma proposta aqui, se a plenária aprovar que ela foi suspensa, depois pergunta para a Lisiane no corredor. É que a resposta dela pode fazer mudar a votação. Bom, isso é questão de ordem, mas tudo bem. Questão de ordem é antes de colocar em votação. A gente está discutindo isso há muito tempo. Tá? Então, vamos botar em votação. É esclarecimento. Votação, não sobre o ponto. Sobre a votação. Mas não é sobre o ponto. É se nós vamos votar agora ou não. É isso. Não é sobre o mérito. João Deus, na casa. Gente, a discussão está posta. Né? Mas ali, se você ver o regimento interno ali no artigo, esse artigo aí, para mim, nós podemos cortar agora um plenário por uma dúvida jurídica, enfim, não vale a pena. Nós não podemos cortar fora. Tá? Não. O que nós temos que fazer é votar o que está escrito ali no regimento interno. Ou seja, ou nós aprovemos, ou não aprovemos aquele não podemos deixar, caso que há problemas jurídicos. Então, eu proponho que nós votemos se coloquemos ou não isso no regimento interno. É só isso, nada mais. Não evitar discussão jurídica. Está uma discussão jurídica em cima de um processo que é jurídico. Entendimento. Tá? E eu não vou votar numa coisa que eu não tenho certeza se é isso ou aquilo. Esse que é o problema. Eu, como conselheiro, vou pedir isso. E eu tenho direito a pedir isso e voltar daqui a 15 dias. Então, se a plenária, eu vou colocar em votação se a plenária suspende, nós vamos pedir um parecer jurídico por escrito e trazer na próxima plenária. Pode ser? Ok? Então, em regime de votação, quem aprova a suspensão da plenária com essa questão? Ok, muito obrigado. Quem é contrário? Abstenções? Ok, obrigado. Plenário está suspenso.